pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje nós estamos reunidas aqui com um propósito bem especial e cada uma aqui já tem em mãos algo que nós queremos compartilhar com vocês, que é o livro Videira 25 anos, porque nós realmente acreditamos que é uma história que vale a pena ser contada. Nós lançamos esse livro na Conferência da Vinha em 2024, que faz parte também da celebração dos 25 anos da videira. E nós gostaríamos de compartilhar aqui, não sei se será possível, todos os capítulos e assuntos, mas pelo menos alguns, porque, afinal, nós aqui fizemos parte dessa história. Presenciamos esses eventos e eu creio que é uma forma também de contar para você, de lembrar e de sustentar esse testemunho de algo que foi Deus que fez, nasceu no coração de Deus e isso com certeza é para tributar glória ao Senhor. Amém? E eu gostaria aqui de começar lendo uma parte que é a apresentação deste livro, para que você também entendesse por que nós decidimos escrever um livro para contar a respeito dos 25 anos da Igreja Videira. Bem, nós cremos que todos os filhos de Deus estão inseridos na obra da cruz, mas nem todos têm revelação da obra consumada de Cristo. Todos foram chamados para fazer discípulos, mas nem todos são bem-sucedidos. Todos foram chamados para pregar o Evangelho, mas nem todos compreendem a graça. Todos possuem uma herança espiritual, mas apenas alguns formam herdeiros. Todos, de alguma forma, estão escrevendo a sua história com Deus, mas poucos têm a sua história registrada em livros. Embora nós ainda estamos nesse processo, cremos que vale a pena contar os primeiros 25 anos, porque aquilo que não é escrito se perde e aquilo que não é transmitido é esquecido. Esse livro, na verdade, não é apenas uma lembrança para ser guardada, mas é uma inspiração para os anos que virão. Mas eu penso que isso aqui fala a respeito do propósito desse programa. Não é apenas falar a respeito de um livro, mas é para que você possa ter o seu coração incendiado para algo que Deus está fazendo, que Deus começou há 25 anos atrás, mas que com certeza tem um valor eterno e é um legado espiritual. Sim. E eu gostaria de comentar aqui já os primeiros anos da videira e o nascimento da videira, porque começou com a definição do nome. Então, videira foi o nome que o Senhor nos deu, porque na verdade traduz a nossa visão de uma igreja que se esparrama para os lados, de pessoas que estão interligadas através de um relacionamento genuíno em Cristo, com o objetivo de dar frutos. Além disso, a gente comenta também aqui, o próprio pastor Aloísio comenta, e ele já disse isso, e eu quero lembrar aqui que quando nós colocamos o nome videira, isso foi algo interessante, porque nós já tínhamos ali o ensino, o entendimento de que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E isso tornou-se, na verdade, uma expressão nossa, né, dos irmãos da videira, de dizer, nós vamos à videira e não vamos à igreja. Então, de fato, o nome, ele traduz a nossa visão, a nossa prática, né, e aquilo que nós acreditamos que deve ser a igreja. E eu gostaria já de começar aqui, né, com essa expressão, porque ela define a nossa identidade como igreja. E que também as outras pastoras, né, Marília,
Valéria e Dalva, que estão aqui hoje comigo, também comentassem a respeito disso. A videira. Quando a senhora falou, eu achei interessante, porque eu vivi esse momento dessa mudança de mente, né? Você é a igreja. E eu me lembro que em casa a gente se corrigia um ao outro. Então, às vezes, eu falava assim, estou indo para a igreja. Aí o Luiz me falava assim, mas a igreja não é você? Você vai para o prédio da igreja. Então, assim, era uma mudança de mente. Foi um processo, Foi né? um processo que a gente começou a se ver, de fato, como igreja. Uhum. Né? E isso foi tão lindo, porque a igreja começou a ser transformada à medida que ela foi falando. Uhum. Eu sou É verdade, igreja. Eu é sou verdade. igreja. É verdade. Bem, o livro, ele fala exatamente do processo cronológico, né? Você faz parte desde o primeiro dia, né, Marília? Da videira. E a gente está falando sobre isso aqui. As primeiras reuniões ali, eu queria que a gente comentasse sobre isso, embora eu sei que você já quer compartilhar algo, mas as primeiras reuniões da videira, elas eram cheias de muita unção, né, muita presença de Deus, ainda que havia uma estrutura muito simples, né? A videira, ela começou na casa do pastor Naor, né? Mas depois nós alugamos um prédio no Jardim América, a gente fala disso aqui também, temos fotos, né, no livro, mas um prédio simples, uma estrutura simples, louvor, instrumentos, tudo muito simples, mas havia muita presença de Deus. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque é o tema também de um dos capítulos do livro. É verdade, pastor. Eu me lembro que era um galpão, né, que a gente chama aqui. Não tinha estrutura de teto como nós temos hoje. Dava para ver até os fios, né, ali, e era tudo muito diferente, porque era tudo novo. E eu me lembro também que tinha um calor, meu Deus, no dia da ordenação do Naor, 7 de setembro do próximo ano, nós das fotos, a gente estava todo mundo assim suado, tinha feito escova para nada, né? Mas tinha tanta presença de Deus. Eu me lembro que a gente chegava domingo de manhã, que abria aquela porta e entrava, o pastor Luiz começava a dedilhar o violão. Nem tinha tanto instrumento, acho que eu me lembro do violão no começo somente. Ele dedilhava e o louvor começava, e a presença de Deus enchia aquele lugar. Então, o início da videira foi marcado por essa simplicidade, mas por essa presença de Deus. Né? A gente queria voltar, e a gente queria chamar o vizinho, a gente queria chamar o parente, porque era tanta vida de Deus que a gente não estava nem um pouquinho preocupado se a cadeira era bonita, se tinha ar-condicionado. Mas a gente queria que as pessoas sentissem aquilo. Né? É verdade, Valéria. Pastora, isso que a pastora Marília falou, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui, eu estava grávida do meu segundo filho, e ainda não tinha o ar, realmente era muito calor. E eu tive a oportunidade, ainda falei para o Marcos, né? Você vai ofertar na compra desse ar-condicionado aí. Mas tinha algo, foi a primeira vez que eu tive contato com a visão dos vencedores. E que quando a primeira vez que eu vim, era um sábado à noite, o pastor Luiz estava falando de Mateus 24. Parábola das virgens. Então eu fiquei impactada com aquilo, aquela mensagem, e aquilo ali fez com que eu começasse a orar diariamente, ainda que eu ainda nem sabia que tinha um projeto de oração. Por que eu queria orar? Eu falei, olha, se existe um caminho para ser vencedor, eu quero trilhar. Ninguém me desafiou, mas o Espírito Santo, que era permeado naquele ensino, eu comecei a ter percepção do ensino do Espírito Santo no meu ensino. Isso se chama presença de Deus. É verdade. Olha, é tão importante a gente falar desse começo, porque nesse livro aqui, uma das coisas que a gente fala é da estrutura. Então, a estrutura, a visão, o discipulado, e a gente traz aqui registrado exatamente a nossa visão, que surgiu ali de uma maneira escrita, de uma maneira clara, compreensível, bíblica, e nós escrevemos essa visão. Eu lembro que nós fizemos um banner, né? Então tinha o nome Videira, mas tinha também ali a visão escrita, né? que diz, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, na qual cada membro é um ministro, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Só essa última parte que nós depois tiramos, porque é claro que à medida que a igreja foi crescendo, essa realidade
não era mais possível, né, multiplicar todas as células em um ano. Mas nós colocamos nesse livro aqui uma imagem, que é a imagem do nome, né, igreja, sendo construído para passar exatamente essa visão de que é algo construído por todos, porque cada membro é realmente um ministro, um sacerdote. E esse livro traz esse registro. Eu acho que registrar não só os fatos, né, mas trazer as imagens é tão bom. Às vezes a gente fala, aquela foto daquele projeto, daquele evento, e a gente conseguiu realizar, né, trazer aqui para esse livro isso de uma maneira tão linda, né? Agora, as primeiras reuniões, de fato, como nós falamos aqui, elas eram muito permeadas da presença de Deus, mas havia também as reuniões de oração. Eu queria que a gente falasse sobre isso, porque desde o começo nós decidimos orar, não apenas uma vez, mas 2 vezes ao dia. Sim. Então tinha a oração às 7 horas da manhã e tinha a oração às 18 horas. E em alguns jejuns nós acrescentamos meio-dia. Eu me lembro. Né? Então era 3 vezes no dia. Então não tinha como um membro ter desculpa. Se não desse para ir às 7, ia ao meio-dia, ou então às 18 horas. Muitos iam em todos, né? E a igreja nasceu assim, com muita oração. Com muita oração. E eu me lembro, sabe, do Senhor falar comigo palavras daquilo que Ele iria fazer nos anos seguintes, naquela oração. Bênção, então, eu me lembro que naquela época também, eu me lembro que eu estava numa oração, era meio-dia. E era um horário difícil, mas era o horário que eu conseguia ir, porque eu deixava minhas filhas na escola e eu conciliava, né, ir para o prédio da igreja orar. E eu estava orando um dia ali no prédio do Jardim América. E eu estava perguntando ao Senhor exatamente por que Ele havia me chamado para trabalhar com crianças. Porque eu não entendia. Então, eu cresci na igreja e eu trabalho com crianças, fazia parte ali da vida da igreja, mas não tinha tanta importância assim, porque a minha visão era muito limitada. E eu estava orando para Deus me fazer enxergar as crianças com os olhos dele. Eu falei, o que o senhor está vendo que eu não vejo? Né? Nossa, e eu lembro que naquele dia Deus me deu uma visão. E naquela hora eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim, abra os olhos. E eu abri os olhos e olhei para as minhas mãos. E as minhas mãos estavam cheias de pedras preciosas. E eram pedras de muitas cores, como joias, né? Verde, amarelo, né? Branco e azul. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim, eu estou enchendo as suas mãos de frutos. São como pedras preciosas. Você ainda não pode ver, mas elas já são realidade no mundo espiritual. Aleluia. E naquela hora, os meus olhos se abriram. E eu entendi que as crianças eram muito valiosas para Deus. Olha, tamanha era a unção, a presença de Deus nessas reuniões de oração. E a palavra, né, pastora? Nessas orações, eu me lembro que eram liberadas tantas palavras proféticas, tantas pessoas que estavam cheias do Espírito. Eu me lembro que um dia o Luiz entrou na oração e um irmão falou para ele assim, essa noite você pensou isso. Falou para ele o que tinha acontecido na noite anterior e falou, e Deus mandou eu vir nesse horário na oração para te falar. E deu uma palavra para ele. Então, tinha esse ambiente permeado, né, de palavras proféticas, de vida, e nós precisávamos disso. Sim. Porque era um começo, nós não estávamos vendo. Sim. E Deus preparou isso, Deus nos conduziu, né, para essas reuniões de oração. Até para ter sensibilidade, porque eu estou vendo aqui, na página 46 do livro, tem o trilho do vencedor. E todo começo, essa oração faz muito parte para a sensibilidade no espírito, porque essa dependência, porque quem ora sinaliza para Deus que depende, né? Então, quando Deus foi nos dando o caminho para ser percorrido. Então, Ele nos deu um trilho. Isso é muito bom, porque eu me lembro de pessoas que vinham de fora e a gente sempre ajudou a receber as pessoas, até mesmo quem vinha acompanhar preletores de conferência, eles falavam, como que vocês fazem isso? Eu lembro que eu falava com muita
Simplicidade, a gente tem um trilho, né? A gente evangeliza, ou na célula, ou mandando para o encontro, depois a pessoa vai batizar, vai fazer o curso das águas, ela pode fazer o curso de maturidade no espírito e pode fazer o CTL, que é o curso de treinamento de líderes. Então eu falava aquilo com tanta naturalidade, eu me lembro de coisas tão simples, mas que Deus falava comigo. A pessoa notava enquanto eu falava. Mas é tão poderoso, porque esse trilho do vencedor foi algo que Deus deu para o Aloísio logo no início, mas está até hoje. É verdade. Então, nós praticamos porque isso foi algo há que Deus deu, 25 anos e funciona. É verdade. Porque foi dado É. por Deus, não Sim. foi uma ideia humana, Sim. não foi um plano humano Sim. para levantar líderes. Então, tudo isso nasceu ali, né, e está até hoje. E eu queria comentar também a respeito da mensagem do Evangelho. Amém. Então, nós dedicamos um capítulo nesse livro para falar a respeito da ministração da palavra, que foi algo que começou ali nas primeiras reuniões. O ensino da palavra, que já era uma característica também do Aloísio, ensinar a palavra. Sim. Mas como foi poderoso. Foi. E o que permeou isso foi o ensino do Evangelho da Graça. Ainda que naquela época a gente não falava tanto assim, com essa expressão, o Evangelho da Graça, e não tínhamos tanta revelação, mas o alvo ali era colocar Cristo no centro. Né? E o Aloísio já tinha isso dentro dele. E a igreja nasceu assim. Sim. E o Evangelho da Graça começou a ser pregado desde os primeiros dias da videira, Sim. porque esta palavra estava em linha com aquilo que Deus queria É verdade. fazer, edificar. Queria que a gente falasse também um pouquinho sobre isso, Eu fui Marília. atraída por esse evangelho, pastora. Nós viemos, eu me lembro que eu não conhecia a senhora nem o pastor Aloísio. Conhecia só de ouvir falar. E Agora os meus olhos te os viram. meus olhos viram. E eu me lembro que nós viemos para conhecer, a ouvir a palavra, mas assim, foi a primeira reunião. Eu e o Luiz falando, não tem condição. Nós precisamos dessa Que evangelho comida. é esse? Que evangelho é esse? E nós fomos tão conquistados, que nós conversamos logo depois do culto e falamos, todos os domingos nós estaremos aqui. Porque aquilo nos atraiu, porque era algo assim. O pastor pregava numa simplicidade, numa clareza, numa unção a respeito de algo tão profundo que a gente ficava assim, gente, onde que esse pastor estava? Que a gente não achou ele antes. Mas foi algo muito impactante, essa palavra do Evangelho. Eu penso que é algo que nós também, né, eu me incluo nesse grupo, que nascemos e crescemos em igrejas legalistas, né, Sim. que colocam a ênfase ali na lei, no fazer, naquilo que o homem faz, não naquilo que Deus faz por você. Fomos realmente surpreendidos. Sim. Ao ouvir e compreender a respeito da graça de Deus. E eu penso que é isso que Deus tem e tinha para nós ali naquele início. Eu creio que foi nessa graça, nessa revelação que gerou tantos líderes, né, pastora Márcia? Porque os líderes realmente lideram as células. Eles trabalham, eles evangelizam, eles levam pessoas para o encontro, eles preparam para o batismo, eles consolidam. Mas a obra de Deus não é pesada. Por que não é pesada? Porque o Evangelho da Graça é leve, você faz na dependência de Deus. Você vê líderes, as pessoas perguntam, como é que vocês conseguem ter tantos líderes, fazendo tanta coisa, vir orar, fazer... Porque eles entenderam que não são eles que fazem, mas é o Senhor que faz por eles. Esse é o fruto do Evangelho da Graça. E você sabe uma coisa que eu penso que despertou isso também nos líderes? É porque nós começamos a falar da visão dos vencedores. Então, nós pregávamos a graça, o Evangelho da Graça. Mas é interessante que naquela época, nos primeiros anos, a visão dos vencedores foi o que mais impactou a igreja. É verdade. Vocês lembram disso? Sim. Tanto que a gente fala aqui um capítulo, né, no livro sobre a visão dos vencedores, que foi quando a igreja enxergou o reino. Então, você entender que você foi salvo, mas não apenas para ir para o céu, morar com Jesus, Mas para reinar. mas que existe uma obra a ser feita e que você vai ter uma recompensa Você pode fazer parte por dessa esta obra. Isso foi algo assim que trouxe seriedade, né? Sim. Foi. Então as pessoas lideravam células porque elas entendiam a visão que cada membro é um ministro,
mas também porque elas entendiam, eu vou receber uma recompensa. Exatamente. Isso foi algo que mudou completamente a vida da igreja. É um evangelho Como que foi completo, essa né? experiência para você, Valéria? Eu sei que você gosta de falar sobre isso, mas fala um pouquinho aí sobre a visão dos vencedores. Pastora, a visão dos vencedores significa que eu fui salvo pela graça, mas eu posso ter recompensa, porque pela graça eu posso fazer obras. Então eu queria até ler aqui um trecho do testemunho do meu esposo. Posso? Claro. Aqui nesse livro, nós temos uma foto na página 48 que fala da primeira ordenação da videira, que foi no ano de 1999. E aí tem um testemunho do meu esposo o seguinte: quando eu cheguei na videira, logo no início da igreja, a visão que cada crente é um ministro me trouxe clareza de que eu estava no lugar certo e na hora certa. Mas quando conheci a visão dos vencedores, eu fui tremendamente impactado. O desejo de ser um vencedor inundou meu coração, norteou a minha vida e o meu ministério para sempre. Eu percorri todo o processo de formação e ensino, desde o cursão até o seminário, e me tornei um pastor. Aleluia. Então, Amém. isso foi tremendo, É lindo. porque ele falou para mim, a partir de agora, eu não vou ser mais um médico, eu não vou ser mais médico e empresário. Eu vou continuar sendo um pai e um marido, mas eu serei um pastor e um vencedor. Olha, eu gostaria de completar aqui, porque esses testemunhos, tem alguns trechos aqui que vale a pena a gente ler, que tem também aqui o testemunho do pastor Naô, né, que nós colocamos aqui no livro, falando sobre o impacto, né, da visão dos vencedores. Então ele diz assim: compreender a visão dos vencedores foi algo que mudou a minha vida e o meu ministério, pois eu entendi o que era o galardão e as implicações de viver uma vida cristã fundamentada em recompensas no reino e não apenas aqui nesta vida. Nossa. Então, você percebe, hoje você conhece o pastor Naô, conhece outros pastores, né, da videira, mas esse aqui foi o início que impactou as nossas vidas como Marcou para sempre. pessoas chamadas por Deus. Então, a visão dos vencedores realmente é algo que faz parte, né, da vida da igreja videira e que a gente precisa mencionar, né? Marília, verdade. você queria acrescentar algo? Não, quando a pastora Valéria estava falando do trilho do vencedor e toda essa história, e é tão precioso, pastor, que as crianças falam a mesma coisa. Hoje elas convertem e elas entendem que elas fazem parte da igreja, que elas vão para o encontro, que elas vão batizar, que elas são líderes. E elas ficam contando aqui no relógio que dia que vai fazer 12 anos. E algumas persuadem o pastor Luiz: não, eu sou muito madura, eu já tenho 10, 11 anos, me batiza. Então, assim, elas sabem que elas batizam, elas sabem que Deus tem um propósito, que elas nasceram para cumprir um propósito e que elas vão liderar. Então, é muito comum as crianças falarem: não, eu vou ser... os meus filhos falavam, um deles falava: vou ser piloto de avião e vou ser pastor. Eu vou ser, por quê? Porque aquilo é transferido, é passado para as crianças, né? O sacerdócio, o desejo de servir a Deus. Isso é muito precioso. Eu gostaria de falar também aqui, que nós estamos falando do livro hoje, né, que conta a história dos 25 anos da videira, sobre o crescimento acelerado que aconteceu nos primeiros anos, porque não era algo comum. Então, nós tivemos ali 2 eventos que marcaram a história da videira, que foi o batismo dos 1000 e o batismo dos 3000, conhecido como Atos 2, 2003. E isso aconteceu no momento em que nós não tínhamos condições de realizar aquilo ali. Então, a igreja ainda era pequena. E o batismo dos 1000, ele, na verdade, surgiu como uma indignação santa, né? Foi. Então, a igreja grideira estava crescendo, e o ministério da palavra era algo tão poderoso e impactante que as pessoas vinham para ouvir a palavra ministrada, e começou, né, alguns comentários aqui entre irmãos de outras igrejas que a videira crescia porque pescava em aquário. E eu lembro que aquilo gerou uma indignação, porque nós já estávamos realizando os encontros, né? E muitas pessoas estavam se convertendo. E aí a liderança, o presbitério decidiu, falou: vamos fazer um batismo de 1000 pessoas. E naquela época nós éramos 1000 membros. Batizar 1000 era um desafio impossível. E, de fato, nós encaramos, né, esse desafio e aconteceu. Amém. O batismo de 1000 que aconteceu ali no Parque Vaca Brava. Foi né? lindo. E que foi lindo, foi profético.
e nós batizamos essas 1.000 pessoas e foi algo tão poderoso, porque na época nós não entendíamos, mas já estava ali nos planos de Deus para nós. E depois nós fizemos algo mais incrível ainda, né? Foi. Mais Que desafiador. foi o batismo dos 3.000. Então, no batismo de 1.000, a igreja dobrou, né? Porque de 1.000, Foi para 2.000. nós saímos para 2.000. Foi. E aí nós fizemos, então, a campanha de 1.000 de 1.000, Foi. que era 1.000 membros, dando R$1.000 para comprar o primeiro prédio da videira. Foi quando Pastora, nós mas compramos todo mundo aqui, queria participar. as pessoas queriam e participaram. Aqueles que não tinham condição de dar 1.000, eu lembro de células, Não, eles se uniam, né? se uniam Para eles- dar 1.000. para dar um tijolo. E a emoção das pessoas, tem uma foto aqui na página 54, olha eu voltando pro livro de novo, que tem onde que a gente encaixava o tijolo. Campanha para compra do prédio. Então, assim, aquela unidade, aquele mover, aquela fé. Eu penso que a nossa fé nunca mais foi a mesma depois disso. É aqui. verdade. Eu lembro de células que nós juntávamos para fazer feijoada e vender aqui no domingo, trazer para vender para os membros, para juntar aquelas células que tinham menos recurso para ofertar, porque nenhuma célula da nossa rede queria ficar sem colocar pelo menos um tijolo. E era o entendimento, né? Todos queriam fazer parte, porque eles tinham um entendimento. Queriam Que participar. todos E- participamos. Não, que eu quero fazer parte dessa obra. Eu É. não quero ficar de fora. É um privilégio. Não era uma coisa assim, Aham. eu tenho que participar. Não, não era. Não, eu quero. Eu me lembro muitas vezes Isso é conversar mover. com os irmãos e eles falaram, eu não vou ficar de fora. Ali vai ter um tijolinho meu. Amém. Olha, eu acho o mais incrível e poderoso é que o prazo, o tempo que esses dois eventos aconteceram, o batismo dos 1.000 e o batismo dos 3.000, porque o batismo dos 1.000 aconteceu no final de 2001. Foi. Então nós trabalhamos ali durante aquele ano e não foi nem ano, foram, na verdade, alguns meses, né, que nós fizemos os encontros e tínhamos, na época, 140 células. E essas células receberam o desafio de multiplicar a sua célula. E no final do ano 2001, nós realizamos o batismo dos 1.000. E a igreja dobrou para 2.000. E nesse íntere aqui, né, logo depois veio a compra do prédio, da Videira Bueno. E em 2003 nós realizamos algo maior, que foi o batismo dos 3.000, que aconteceu ali no Goiânia Arena. Então, Deus realizou em pouco tempo coisas muito grandes. Sim. Tudo porque havia um coração para servir. Irmãos que acreditaram nessa visão, né? É verdade. E que se empenharam realmente aqui em liderar células, em pregar o evangelho, em levar pessoas para o encontro. Então, esse registro aqui, ele é muito poderoso, né? E eu gostaria também de avançar um pouco mais para a gente comentar aqui a respeito do Ministério da Palavra, porque nós falamos dos cursos, né? Surgiu o cursão, o CTL, mas também a Escola de Ministérios, né? Que surgiu exatamente aqui, junto com a Videira, praticamente, em 1999. E o alvo era treinar líderes que queriam ser pastores. E hoje, é claro que não apenas treinar pastores, mas tem o objetivo também de ter um fundamento, né, mais profundo na palavra, que então surgiu o seminário pastoral, formando esses líderes. Eu queria que a gente falasse sobre isso, porque todos nós aqui fizemos e também demos aula, né, nessa escola de ministérios. Como que foi essa experiência no início, na vida da igreja, Marília? Pastora, nós que estávamos lá, e foi bem desafiador, né? Porque nós tínhamos que dar muita aula, né? Não tinha professor, né? Não tinha professor, a gente dava no cursão, dava no CT, dava no seminário. Eu me lembro que na aula de aconselhamento mesmo, que eu fui uma das que fez a apostila da... E não tinha material Não também, tinha né? material. Tivemos que dar aula e ir fazendo o Pequeno material. detalhe. Eu me lembro que a apostila do aconselhamento, eu estudei vários livros, escrevi. Eu me lembro que eu fui lá na praça universitária, pedi alguém para digitar, que também não tinha computador, não tinha ninguém para fazer. Então, eu acho que tudo isso Deus viu, né?
Deus viu a nossa intensidade, Deus viu o nosso desejo de poder formar líderes, de poder formar pastores. E vendo essas fotos, eu estava passando aqui, né, a quem está sentado aqui na sala são hoje pastores que estão em outras nações, que estão à frente de igrejas, mas que estão acompanhando mais de 20 igrejas, são supervisores de igrejas. Isso é muito, mas é muito gratificante, né? Pensar que valeu a pena, que nós realmente demos a resposta ali, né? A Escola de Ministérios começou naquela estrutura tão simples e se tornou hoje nós temos a Escola de Ministérios online, né, pastor? Que hoje também. todo mundo no mundo, qualquer nação pode fazer a Escola de Ministérios através do telepresencial que nós chamamos. E é muito lindo ver e é poderoso e gratificante. Amém. Seriedade, pastora, dessa escola. É porque o ensino da palavra se tornou algo fundamentado, né? Sistematizado. Isso é por causa da seriedade mesmo, né? Que nós fazemos isso. Mas sabe algo que a gente precisa mencionar, que o livro também registra, foi o nascimento de 2 ministérios que têm impactado o Ministério da Videira, que é o Ministério Radicais Kids e o Ministério Radicais Livres. Então, esses 2 ministérios, né, com crianças e jovens, eles nasceram ali logo no início, né, da igreja, e como foi algo tremendo, poderoso. Nós não tínhamos noção do mover de Deus, da unção de Deus liberada, sabe, para essa idade, crianças, adolescentes e jovens. É verdade. Mas nós vimos e experimentamos à medida que nós começamos a investir nas células, nos líderes, realizar encontros e conferências. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também, a respeito dos Radicais Kids e dos Radicais Livres. Radicais Kids, quem quer falar? Todos aqui querem falar. A ponta da língua. Os Radicais Kids foi algo que nos atraiu quando nós viemos para a Videira. Porque é interessante que a senhora ainda não tinha recebido a palavra da parte de Deus, a senhora ainda não tinha conseguido estruturar o trabalho, mas lá na simplicidade, na sala, havia um desejo de colocar a palavra dentro das crianças. E eu me lembro que aquilo nos atraiu. Eu e meu marido falamos assim, nós queremos isso para os nossos filhos. E eu acho isso tão lindo, porque no coração da senhora, a senhora não sabia fazer. Mas Deus já tinha dado para a senhora o desejo de colocar a palavra dentro. Amém. Então, isso acho que atraiu os olhos de Deus e falou, vou dar para vocês. Sabe, o fazer em si não é difícil. É verdade. Porque fazer trabalho com crianças, eu cresci numa igreja Que e eu tinha vi trabalho. isso. Eu mesmo trabalhei com crianças com 13 anos. Então, mas era naquele modelo assim, vai lá, faz alguma coisa. É verdade. Então havia só um entretenimento, É verdade. para tirar as crianças do culto. Então, o fazer em si, você podia fazer e olhar outros modelos, mas uma das coisas que Deus falou para mim foi exatamente isso. Não olhe como as pessoas estão fazendo. Porque Parece que isso virou uma marca eu na vou videira. te instruir. Porque hoje eu estou lá E na eu escola, realmente, vejo. aquilo me levou para Deus, para orar, porque eu pensei, eu não sei. Ele falou para eu não olhar para quem está fazendo. difícil. E Então, agora as referências zeraram, né? Então eu fui orar. E Deus falou para mim, ouça o Aloísio. O Aloísio vai conduzir. E à medida que ele foi falando, Márcia, nós vamos fazer os encontros com crianças. Nós vamos abrir as celas com crianças. Eu não tinha referencial, não tinha modelo, porque ninguém fazia. Mas eu comecei a fazer e Deus falava, faz assim, Amém. faz assim. Até que Deus falou também, agora você vai ouvir o que ele está pregando no púlpito e escrever para as crianças na linguagem delas. Começou o Evangelho de João. Então eu pensei, o Senhor vai ter que me mostrar como é que faz isso também, porque eu não sei. Então percebe? Deus falou, mas Deus também fez. É verdade. Amém. Então o fazer, Deus não te dá uma palavra e deixa o fazer por sua conta. Não. Ele te dá uma Glória a palavra, Deus. mas ele também define o método, Amém. a forma como será feito. Amém. É o mesmo que aconteceu ali com Abraão e Sara. Então Deus não falou para eles que eles teriam um filho, mas deixou o método por conta deles. Não. Quando Sara tentou usar outro método, não deu certo, porque ela gerou Ismael. É verdade. Deus sempre gera Isaac, que é o filho da promessa, porque é Isaac que é o herdeiro, Amém. é Isaac que tem a recompensa, e é Isaac que define
que nós iremos manifestar o reino de Deus. Amém. Pastora, sabe o que eu acho muito importante com relação ao ministério e à direção que Deus deu? Os materiais. Porque hoje nós temos os materiais e nós podemos abrir o nosso trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, o Senhor deu a apostila da célula, o Senhor deu a direção, né, do trabalho do culto. Do novo nascimento, né? Mas também o Senhor deu os manuais. O manual do líder, o manual do discipulador, o manual... Que já era algo que nós praticávamos. A gente só foi pegou adaptado, né? pegou a Exatamente. prática e escreveu. O manual do encontro, como fazer encontro. O manual do professor, como fazer domingo 15. Então, eu vejo, pastora, as ferramentas que Deus deu lá atrás, a importância de hoje nós podemos abrir o trabalho, abrir igrejas e fazer o trabalho acontecer por causa dos materiais. E também Amém. o material das crianças. Irmãs, a apostila da célula é um tesouro, porque é onde nós podemos comunicar essa visão com clareza. A palavra, e de forma bíblica, escrita, de né? forma bíblica. É verdade. Gente, vamos falar um pouquinho dos radicais livres? Então, a Vamos, gente, nós vamos ficar aqui. Eu estava doida para falar da escola Radicais também. Kids, olha, todo Deus mundo quer nos deu um falar. ministério com crianças para poder semear nos radicais livres. É verdade. Eu sempre falei isso para o Pastor Naô, esses jovens vão chegar lá já convertidos, batizados no Espírito Santo, falando em línguas. profeta. É verdade, é verdade. E, de fato, isso tem acontecido nesses anos. Amém. Então, os radicais livres, Deus, assim, derramou uma unção sobre o pastor Naô, né? Como derramou na minha também, Sim. para que a gente pudesse liderar esses ministérios e levar essa liderança, né, para o mesmo rumo, que é o reino de Deus, que é formar líderes, né, cheios de unção. Eu acho isso muito poderoso, né? Pastora Marília quer falar algo sobre os radicais livres? Eu acho assim, né, pastora, que hoje a gente chega, né, onde em qualquer igreja, nos pastores, e é tão unânime as pessoas falarem, eu recebi o meu chamado na conferência dos radicais livres no ano Ixi, é tal. bonito. Eu recebi lá no ano tal, lá no Goiânia Arena, lá no estádio Serra Dourada. Sim. São centenas, não sei nem mensurar. Então, eu acho que realmente esse ministério, né, esse legado de poder formar pastores, Deus deu para o Naô realmente um chamado de formar pastores. E hoje nós temos uma geração de líderes e pastores que receberam um chamado nessas conferências. É verdade. Isso é muito poderoso. É verdade, muito poderoso. Eu encontrei um pastor em São Paulo, preciso falar isso, no aeroporto. Ele virou para mim e falou assim, você é lá de Goiânia, né, da Videira? Que eu acho que ele cumprimentou o Marcos. E ele virou e falou assim, hoje ele é pastor de uma grande igreja lá. Não é Videira, mas ele conheceu Videira através dos radicais livres. Ele virou e falou assim, foi a primeira vez que eu tive um impacto com a presença de Deus. Foi uma conferência dos radicais livres. Quando eu entrei no prédio, eu imaginava o que era presença. Aquele dia eu falei, isso é presença. Amém. Amém, aleluia. Olha, são muitos testemunhos que estão registrados aqui no livro dos 25 anos da Videira, mas eu também não poderia deixar de falar da Vinha. Então, a Vinha é Videira Ministérios Associados. E a Vinha nasceu em 2004. É claro que com a visão ali, não de ser uma denominação, mas que pudesse, na verdade, ajudar outras igrejas que já estavam surgindo ali, Videira, na estrutura, na visão, e isso tornou-se realmente uma cobertura espiritual e uma cobertura apostólica. Sim. Então, a Vinha é algo que, de fato, Deus nos deu. Então, tem ali um respaldo mesmo na palavra, né, dessa cobertura apostólica, e ter também pastores caminhando com esse entendimento de que nós não edificamos sozinhos, mas que nós precisamos uns dos outros. E eu gostaria de ler aqui, inclusive, uma parte do testemunho que está aqui, que é do pastor Wilson. Então, o pastor Wilson está conosco ali desde o início da Videira. Ele estava lá na reunião, na garagem do pastor Naô, e depois se tornou um líder de célula e fez todo o processo, né, do trilho do vencedor. Depois foi enviado para São Paulo para assumir ali a Videira São Paulo. E hoje também é supervisor da Vinha, acompanha a Vinha Europa, como muitos outros supervisores tiveram esse processo, né, de crescimento e estão hoje à frente desse ministério. E aqui ele fala a respeito da Vinha, né, que diz assim, o primeiro aspecto que faz a Vinha dar certo,
apesar da diversidade de igrejas, é por ser um projeto divino. Então, Deus nos levantou para isso e nada pode parar aquilo que Deus levanta. Então, o segundo aspecto é o poder da mensagem que Deus nos entregou. O Evangelho da Graça é uma mensagem que liberta pessoas. É impossível pregar essa mensagem e ela não unir as pessoas. Por fim, há a liberdade, pois ninguém na vinha é obrigado a trabalhar como nós trabalhamos, mas todos reconhecem a maneira harmônica que trabalhamos como corpo e família, respeitando os dons que Deus nos deu, mas focados na mensagem do Evangelho. Então, eu acho que isso define a vinha de uma maneira muito bonita e prática. Então, essa união de igrejas que hoje estão juntas, né? A maioria são igrejas videira, mas também tem igrejas associadas que têm um outro nome, mas caminham na mesma visão e com a mesma cobertura apostólica, faz da vinha hoje um grande sucesso, eu poderia dizer assim. Nós mesmos aqui estamos acompanhando pastoras na vinha, nós estamos com igreja em todos os estados do Brasil e também em mais de 30 nações, porque Deus não apenas expandiu para o território nacional, mas nos levou também para as nações. E eu gostaria de concluir aqui com esta palavra. Hoje, a videira está nas nações pregando o Evangelho da Graça. Amém. E alcançando adultos, jovens, adolescentes e crianças. Aleluia. Com aquela mesma estrutura que o Senhor nos deu, com aquela visão que estava ali funcionando e acontecendo numa igreja local, hoje ela está presente em milhares de igrejas nas nações. Amém. Então, esse livro conta a história do favor, da prosperidade da igreja, né, de maneira tão minuciosa. Inclusive, nós falamos num capítulo até das perseguições, para você não achar que tudo foi fácil, que tudo aconteceu assim de uma maneira fácil, mas aconteceu porque estava no coração de Deus. Amém. E nós cremos e declaramos, e queremos deixar declarado aqui, nesse programa, que nós cremos que de fato isso é só o começo, Amém. mas que as maiores e os melhores frutos desse ministério estão por vir. Amém. E eu gostaria de concluir aqui esse programa falando do livro Videira, 25 anos, uma história a ser contada. E eu gostaria de sugerir que você adquirisse o livro enquanto ainda tem, porque é uma edição limitada. E hoje nós vamos aqui também sortear nesse programa 2 edições, Valéria, do livro. 2 edições do livro. Acho que a gente poderia aumentar, não, Dani? Vamos aumentar aqui. 4. Nós vamos aumentar aqui, nós vamos sortear aqui nesse programa 5 edições desse livro, Uau, ok? que bênção. 25 anos da videira, para você que quer conhecer e guardar essa história registrada. Quero agradecer aqui as pastoras que participaram, que comentaram, que testemunharam, né, de tantas coisas maravilhosas que Deus fez. E nós vamos encerrar aqui. E eu quero liberar esta palavra na vida de cada um de vocês que estão ouvindo, assistindo esse programa. Deus nos chamou para participar de um mover que começou há 25 anos atrás, mas que continua até hoje e que com certeza irá alcançar as gerações seguintes. Amém. E esse Amém. mover se chama Videira. Participe dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém.